Olá pessoal, tudo bem? A paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima. Bom, eu sempre digo aqui a vocês que eu estou aqui, eu fiz esse canal para espalhar a palavra de Deus, né? Para pregar o evangelho, né? Então levar Jesus, que é o nosso único Salvador, nosso único Senhor e Salvador, que deve ser, tem que ser o centro, Ele é o cabeça, que é o nosso Senhor, que nos salva, que nos santifica, que nos liberta, que nos lava do pecado. Sim, isso eu sempre digo a vocês. Bom, mas eu também estarei explicando a vocês. E vou trazer aqui a vocês uma leitura, uma passagem do Antigo Testamento. Né? Geralmente eu leio mais do Novo Testamento, né? Geralmente eu leio mais o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. E também algumas passagens, também acredito que eu já li aqui também, de Provérbios, enfim. Mas geralmente estou lendo mais do Novo Testamento. Hoje vou trazer a vocês, para poder explicar em cima dessa palavra, vou trazer a vocês uma passagem do Antigo Testamento, né? Que está em Êxodo, capítulo 25, versículo do 1 ao... Eu vou ler ela inteira, gente. Vou ler ela inteira porque eu acho que é melhor. Do 1 ao 30, certo? Estarei lendo a vocês e pedindo sempre ao Espírito Santo a sua instrução, a sua sabedoria. Pedindo ao Espírito Santo que nos dê sabedoria para ler essa palavra, para que eu possa entendê-la, para que você possa entendê-la, para que a gente possa nutri-la em nosso coração, em nossa mente, e possa absorver em nosso coração essa palavra. E que o entendimento dela também possa fazer com que a gente absorva, para que nosso Senhor, para que nosso Deus adentre em nossos corações, para que Ele fale conosco. Bendito seja Deus, fala conosco, Senhor, fala conosco. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, vou ler aqui. Está em Êxodo 25, como eu disse. As ofertas. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que me façam uma oferta. Aceitareis essa oferta de todo homem que a fizer de bom coração. Eis o que aceitareis à guisa de oferta: ouro, prata, cobre, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, azeite para candeeiro, aromas para o óleo de unção e para os incensos odoríferos, pedras de ônix e outras pedras para os cabochões do ófide e do peitoral. Eles me farão um santuário e habitarei no meio deles. Construireis o tabernáculo de todo o seu mobiliário, exatamente segundo o modelo que eu vos mostrar. Logo embaixo, a arca da aliança. Farão uma arca de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio e sua altura de 1 côvado e meio. Tu a recobrirás de ouro puro por dentro e farás por fora em volta dela uma bordadura de ouro. Fundirás para a arca 4 argolas de ouro que porás nos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Farás 2 varais de madeira de acácia, revestidos de ouro, que passarás nas argolas fixadas dos lados da arca, para se poder transportá-la. Uma vez passados os varais nas argolas, delas não se farão mais removidos. Porás na arca o testemunho que eu te der. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento seja de 2 côvados e meio, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-o de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca e porás dentro da arca o testemunho que eu te der. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, no meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que eu
te darei todas as minhas ordens para os israelitas. E aqui ele continua, a mesa dos pães. Farás uma mesa de madeira de acácia, cujo comprimento será de 2 côvados, a largura de um côvado e a altura de um côvado e meio. Tu a recobrirás de ouro puro e farás em volta dela uma bordadura de ouro. Farás em volta dela uma orla de 1 palmo de largura como uma bordadura de ouro corrente ao redor. Farás para essa mesa 4 argolas de ouro, que fixarás nos 4 ângulos de seus pés. Essas argolas, colocadas à altura da orla, receberão os varais destinados a transportar a mesa. Farás de madeira de acácia varais revestidos de ouro que servirão para o transporte da mesa. Farás de ouro puro seus pratos, seus incensários, seus copos e suas taças, que servirão para as libações. Porás sobre essa mesa os pães da proposição que ficarão constantemente diante de mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja Deus por esta palavra. É claro que tem aqui a continuação, né? Tem o candelabro, o tabernáculo, enfim, tem os próximos versículos, mas aqui eu vou focar no versículo 25. Né? No versículo não, no capítulo. Tem os próximos capítulos, mas eu vou focar no capítulo 25, né? Que aqui Deus manda dar a ordem a Moisés a fazer a Arca da Aliança, certo? Bom, aqui, vamos voltar aqui à palavra. Deus diz a Moisés, ele explica como ele quer que seja feito, e aqui ele diz, farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado, o outro de outro. Da Arca de Aliança, farás 2 querubins. Então Deus quis que ele fizesse uma imagem, né? De 2 querubins. E com suas asas estendidas para o alto, protegendo ela, protegendo a Arca da Aliança. Muito importante. Bom, eu quero explicar aqui a vocês sobre esta passagem que é muito necessária para a gente ter o entendimento de Deus aqui. Bom, aqui Deus está pedindo a Moisés que faça uma imagem. Então, no Antigo Testamento também Deus pede para que o profeta Moisés faça uma imagem. A imagem em si, ela não é pecado, não é abominável a Deus. Mas a imagem em si não é abominável a Deus. Aqui mesmo o próprio Deus deu uma ordem a Moisés que fizesse uma imagem da Arca da Aliança de 2 querubins, protegendo a Arca da Aliança. Bom, o que a gente entende sobre isso, sobre essa palavra? Deus em si não proíbe imagens, certo, gente? Aqui eu quero explicar. O que Deus proíbe? Deus proíbe deuses, que façam deuses para si. Aqui no Antigo Testamento, Deus pede para que faça a Arca da Aliança, pede. Deus dá a ordem, não é nem um pedido, é uma ordem, para que Moisés faça a Arca da Aliança e com 2 querubins protegendo-a, uma imagem. Então Deus não condena a imagem, porque o que ele condena são deuses. Deuses que no Antigo Testamento ele cita, né? Bom, tem uma passagem também em Êxodo. Eu achei. Por coincidência eu achei. Bom, aqui da passagem dos querubins da Arca da Aliança aqui, né? Então Deus permite as imagens. Ok? A imagem em si não é pecado, a imagem em si não é abominável. No Antigo Testamento o próprio Deus, ele pediu para que Moisés fizesse uma imagem. Essa imagem não é um Deus, não são deuses, porque é uma imagem que ele mesmo pediu. Então Deus, ele não proíbe imagem em si. O que ele proíbe é o que eu vou ler a vocês aqui. Eu vou ler que também está no Antigo Testamento. Ele proíbe deuses, porque as pessoas do Antigo Testamento estavam fazendo deuses para si. Deuses, outros deuses, adorando. E isto sim é abominável a Deus. A imagem em si não. Mas se aquela imagem, se a pessoa faz daquela imagem um Deus, aí sim é abominável. Ok? Então os deuses do Antigo Testamento não têm absolutamente nada a ver com as imagens da Igreja Católica, gente. Não tem absolutamente nada a ver. Porque no Antigo Testamento Jesus nem tinha vindo ainda. Certo? Então no Antigo Testamento ainda Deus estava realizando a sua obra. Deus estava usando os profetas, porque Deus sempre usou as pessoas, como sempre foi no Antigo e no Novo Testamento. Mas Jesus ainda não tinha vindo. Jesus era uma promessa de Deus, né? Então, eu vou ler aqui a vocês a passagem também que cita, sim, uma adoração, de fato uma adoração. Mas, como eu disse, as imagens da Igreja Católica não são para ser adoradas, não são deuses. Não existe isso. Nós não adoramos imagens.
Então eu quero sempre explicar aqui a vocês. E Deus permite as imagens, tanto que permitiu a Arca da Aliança. Pediu, ordenou a Moisés. Então ele deu a permissão. A imagem em si não é proibida. O que é proibido são deuses para si, trazer deuses para si. As imagens da Igreja Católica não são para ser adoradas, nunca foram adoradas. Elas são lembranças, são para ser lembradas. Como eu expliquei aqui, adoração somente a Deus, e nós sabemos disso, lógico. As imagens ali da Igreja Católica não têm absolutamente nada a ver com essas que Deus proíbe do Antigo Testamento. Aqui o bezerro de ouro, né? Que está em Êxodo 32. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse: vamos fazer um Deus. Aqui eles fizeram um Deus para eles. Não era o nosso Deus, o Criador do universo. Aqui era outro Deus. Vamos fazer um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés, porque eles não acreditavam no Deus de Moisés, que é o nosso Deus, nosso único Deus, Criador do céu e da terra. Eles não acreditavam. Eles queriam, zombar de Moisés, com toda certeza. Que marche à nossa frente, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Arão respondeu-lhe: tirei os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres. Tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres. Vossas filhas, trazei-me. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e trouxeram Arão. O qual, tomando em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Eles fizeram outro Deus, um Deus que não existe, um Deus que eles criaram ali, entendeu? Não é o Deus criador do céu e da terra. Eles estavam zombando. Eles estavam querendo, porque até eles estavam zombando de Moisés, do Deus de Moisés. E eles criaram um Deus de ouro, um bezerro de ouro. O qual, tomando em suas mãos, pôs o ouro em um molde e dele fez um bezerro de metal. Eis, ó Israel, o teu Deus, que te tirou do Egito. Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele e exclamou: amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. O povo assentou-se para comer e beber, depois levantaram para se divertir. O Senhor, nosso Deus, disse a Moisés: vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. Prostraram-se diante deles e ofereceram sacrifícios, dizendo: eis, ó Israel, o teu Deus, que tirou do Egito. Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Deixa, pois, que se acenda minha cólera contra eles, e os reduzirei a nada, mas de ti farei uma grande nação. Moisés tentou aplacar o Senhor teu Deus, seu Deus, dizendo: por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo que tiraste do Egito com o vosso poder e a força de vossa mão? Não é bom que diga aos egípcios: com mau desígnio nos levou para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra? Aplaca-se vosso furor e abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque, de Israel, vossos servos, as quais jurastes que, por vós mesmo, tornar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e de dar aos seus descendentes essa terra de que falastes, como uma herança eterna. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha preferido contra o povo. Da ameaça que estava fazendo contra o povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui sim, com toda certeza. Os deuses, gente, do Antigo Testamento, que é citado no Antigo Testamento, são deuses egípcios. Deuses que não têm absolutamente nada a ver com as imagens da Igreja Católica. São deuses que eles criaram para si. Eles criavam deuses para zombar do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Deus, do único Deus, Criador do céu e da terra. Então, aqui, eles criavam deuses para si. Então, gente, eles criavam deuses para si, diferentemente, né, de quando Deus, o próprio Deus, Criador do céu e da terra, mandou Moisés fazer a Arca da Aliança. Então, a imagem em si não é errado. A imagem em si, o que é errado é a adoração. Adorar deuses.
no Antigo Testamento, a gente pode perceber que teve momentos que as pessoas queriam zombar de Deus, do nosso Criador. As pessoas queriam zombar do nosso Deus, nosso Criador, e faziam deuses para si, sem a permissão dele, porque no capítulo 25 de Êxodo, da Arca da Aliança, foi permitido. Deus mandou, Deus ordenou a Moisés que fizesse sim uma imagem. Aqui eu vou ler outra passagem que Deus, o nosso Criador, nosso Senhor, pediu, ordenou novamente a Moisés que fizesse uma imagem, que Deus ordenou, que Deus mandou Moisés que fizesse, que está em Números, capítulo 21, versículo do 4 ao 9. A serpente de bronze. Partiram do monte Or em direção ao mar vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que diziam eles: nos tirasses do Egito para morrermos no deserto onde não há pão nem água? Estamos enjoados desse miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disseram-lhe: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: fazem para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez uma serpente de bronze e fixou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui Deus pediu para que fizesse novamente uma imagem, porque o povo, que ele ordenou, né, que aqui, ó, ele ordenou que a serpente, ele enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. Aí logo depois o povo pediu a intercessão de Moisés para que rogasse ao Senhor que afaste essas serpentes. Aí sim o Senhor pediu a Moisés. O Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente, uma imagem, e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido olhando para ela será salvo. Moisés fez uma serpente de bronze, mas não para adoração. Não para adoração, mas para uma representação. Aqui novamente como na Arca da Aliança, que Deus ordenou a Moisés novamente, ao profeta Moisés, para que fizesse a Arca da Aliança com querubins. Aqui para uma representação, não para adoração. Deus abomina a adoração. Deus não pede para que faça imagens para adoração. Então as imagens em si são permitidas por Deus, porque no Antigo Testamento também Deus permitiu. Mas não para trazer para si deuses. Isso Deus não permitiu. Então aqui temos duas passagens. A Arca da Aliança foi permitida, Deus pediu, ordenou para que fizesse uma imagem, e a serpente de bronze também, mas para uma representação. Para uma representação. Então, gente, aqui, claro que tem mais passagens, mas eu quis trazer para vocês essas duas. Então, os deuses, aqui são duas permissões de Deus, representações, como eu disse, lembrando. Aqui Deus permitiu. Mas os deuses aqui do Antigo Testamento, que tem aqui várias passagens, que os egípcios faziam, que aqui não era permissão de Deus, aqui Deus não tinha permitido, não tem absolutamente nada a ver com as imagens da Igreja Católica. Não tem nada a ver. Certo? Então eu quis trazer aqui a vocês algumas passagens. E quero trazer mais uma, que está em Deuteronômio, capítulo 6. O maior dos mandamentos, versículo 13. Que está assim: temerás o Senhor teu Deus, e a ele servirá o teu culto, e só julgarás pelo seu nome. Não seguireis outros deuses entre os das nações que vos cercam, porque o Senhor teu Deus que mora no meio de ti é um Deus zeloso. Sua cólera se inflama contra ti e te apagaria de sobre a terra. Então os deuses que as pessoas do Antigo Testamento faziam era contra o próprio Deus, o próprio Criador. Era para zombar dele, claro, porque eles adoravam. Então, aqui a permissão de Deus que está na Arca da Aliança, que é a principal, né, que Moisés fez, foi permitido. Mas não para adoração, mas para uma representação. 2 querubins em cima da Arca da Aliança foi uma representação, não para adoração. E assim, da mesma forma, nós podemos também comparar. Da mesma forma,
As imagens da Igreja Católica não são para ser adoradas, assim como a Arca da Aliança, assim como a serpente de bronze, não são para ser adoradas. Então, são representações, são lembranças, não são deuses, nunca foram adoradas e nunca serão, porque o único que deve ser adorado, aclamado, bendito, o único que nós devemos bendizer e adorar é nosso Deus. Nosso Senhor é Jesus Cristo, nós sabemos disso. Então as imagens não são para ser adoradas, nunca foram adoradas. Aqui os deuses do Antigo Testamento, aqui como eu estava citando um deles, que é o bezerro de ouro, que o povo mandou para zombar de Deus, para zombar de Moisés. Moisés rogou por eles, e Deus aqui, aqui no final da palavra, Deus diz: e o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha prometido contra o seu povo. Porém, claro, aqui eles estavam adorando um outro Deus. Um Deus com um D minúsculo, não é o nosso Deus criador. Aqui está errado, com toda certeza. Eles estavam criando um Deus nada a ver. Igual, por exemplo, eles fazem, por exemplo, Buda, né? Por exemplo, na Índia, eles acreditam em coisas que não existem. Eles trazem para si deuses. Isso é abominável, porque eles realmente adoram. De fato adoram. Né? E na Índia, o Buda, essas coisas todas, que tem tanta coisa, né? Como também hoje em dia, a adoração também ao dinheiro, a adoração a tantas coisas, ao próprio pecado, né? A adoração ao pecado, a adoração a coisas fúteis. A adoração tem todos os tipos de adoração, não somente isso aqui, não somente aqui, como diz aqui dos egípcios, os deuses dos egípcios, mas também a adoração hoje em dia tem tantos tipos de adoração, né, gente? Adoração a famosos, as pessoas ficam atrás, ficam que nem loucas. Adoração ao próprio dinheiro, adoração às festas, adoração até mesmo ao trabalho. As pessoas não vão à igreja, não aproveitam a folga, pelo menos no domingo, para ir à casa do Senhor, para receber o pão descido do céu, que é o nosso único, que é a nossa única salvação, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A adoração também é o trabalho, todo tipo de adoração. Adoração de si mesmo. Tem gente que não acredita em Deus e acredita no seu próprio entendimento, naquilo que tem na sua cabeça. Então, gente, a adoração, ela abrange, ela vai muito além daquilo que a gente pensa, né? Então, aqui Deus explica, está muito claro. Os deuses do Antigo Testamento que os egípcios estavam fazendo, estavam criando deuses para si, que não existem, sem a permissão do Senhor, que não existem. Aqui eu quero trazer uma breve explicação a vocês, porque realmente é algo que tem que ser explicado, mas não tem nada, absolutamente nada a ver com as imagens da Igreja Católica, até porque Jesus nem tinha vindo ainda para nos salvar, ainda era uma promessa, porque o nosso único Senhor e Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que a gente acredita no exemplo dos santos, na intercessão dos santos? Porque eles seguiram nosso Senhor Jesus Cristo, assim como os discípulos. Os discípulos também são santos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de santidade e só nele há a salvação. Nós temos os santos como exemplos porque eles renunciaram a si mesmo, tomaram a cruz, renunciaram a si mesmo e seguiram a Jesus. Seguiram nosso Senhor Jesus, que é o único Salvador, que nos santifica, que nos lava do pecado, como eu sempre expliquei aqui e vou continuar explicando. E por meio da Virgem Maria veio Jesus. Então isso é do Novo Testamento. Entenderam? Então nosso Senhor Jesus veio para nos libertar, para nos salvar, para nos redimir do nosso pecado. Ele é o nosso Salvador, o único que deve ser exaltado, que deve ser glorificado, adorado, é nosso Senhor. Os santos vieram depois, com toda certeza, não é mesmo? E claro que os discípulos também são santos, porque são exemplos a seguir Jesus, porque renunciaram a si mesmo e seguiram, porque ele fez o convite, segue-me, e eles seguiram. E bem depois, claro que vieram os santos da fé católica, bem depois.
E a Virgem Maria, vocês sabem muito bem, a Mãe de Deus, ela foi escolhida para trazer Nosso Senhor Jesus. E Deus a honrou primeiro, Deus a amou primeiro. Por isso nós a amamos e a honramos. Mas ela trouxe o Salvador, nós vamos por meio dela para buscar Jesus. É Jesus o nosso alvo. Todos os santos se direcionam somente a Jesus, o nosso único Senhor e Salvador, que nos salva, que nos remide do pecado, que nos santifica. Só por meio dele há a vida eterna. Então, a Virgem Maria intercede por nós e nos leva a Jesus. Os santos são exemplos de santidade, porque também foram pecadores como nós, mas renunciaram a si mesmos para seguir Jesus. Eles nos direcionam também a Jesus. Nosso centro, o centro deles e o nosso centro é Jesus. Sempre será. Nosso Senhor sempre será o centro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se estivermos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.